Olá, amigos da TV Rio Branco, estamos começando, mais um Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8 do SBT, tá? Agradecemos mais uma vez a sua audiência, né? Primeiro bloco do programa de hoje, com apoio da Purifique Acre, da Nilmag e também do Grupo Araújo, Araújo Mix e o Araújo Supermercados. Tenho o prazer de conversar agora com o Major Cláudio Falcão. Ele é assessor de imprensa, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Também presta assessoria especial às duas instituições. Seja bem-vindo, Major. Tudo bem? Muito obrigado, Muniz. Boa noite. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. O prazer é meu. Agradeço já antecipadamente pelo convite, de podermos estar aqui conversando com a população do Acre. Major, antes de entrarmos de fato no nosso principal assunto, ontem o senhor apareceu em uma emissora de TV com a irmã, dando dicas para as pessoas, sobretudo nessa época do ano, o chamado inverno amazônico, que aqui na nossa região nós somos diferentes dos demais estados do Brasil, da humanidade, no modo geral. Aqui nós não temos 4 estações. Verdade. Deveríamos ter, né? Deveríamos. Aqui é inverno e verão. E para nós, inverno é chuva e verão... verão a falta dela. Né? Mas tudo bem. Essa época você disse que muitos animais, inclusive os animais peçonhentos, são expulsos de seu habitat natural. Verdade. E ficam atrás de abrigo, né? Sim. Acabam invadindo casas, comércios, enfim, como for possível. Qual a principal dica? Pois é, uma das dicas, e vale ressaltar, Muniz, em relação às nossas estações do ano, nós não temos as 4 estações porque nós estamos muito próximos da linha do Equador. Isso evita que nós tenhamos aquelas 4 estações tradicionais que temos em outros estados do país. Bom, em relação aos animais peçonhentos, nessa época do ano aumenta, inclusive, o chamado para o Corpo de Bombeiros para fazer a captura de animais, uma vez que o seu habitat natural, as suas tocas, as suas furnas, são invadidas pelas águas e também tanto a água fluvial quanto pluvial. E aí eles procuram abrigo, principalmente nós temos uma captura de um número bastante elevado de serpentes e cobras. Elas gostam de locais mais quentinhos, mais aconchegantes. Então sai do seu habitat natural e invadem inclusive casas e aí podem adentrar dentro do guarda-roupa das pessoas, dentro de calçados. É preciso ter muito cuidado, embaixo de selim de motos, dentro do motor de carro, enfim, é uma série de locais onde elas procuram e ficam abrigadas. E aí nós, quando o morador verifica uma situação dessa, chama o Corpo de Bombeiros e nós vamos lá e capturamos. Vale ressaltar que o animal ele só ataca se ele se sentir ameaçado. Então, a presença do homem já é uma ameaça natural para o animal. Então, é preciso ter muito cuidado para não ter esse embate com o animal, porque nem sempre nós, humanos, ganhamos do animal. De repente, ele pode também levar uma vitória em cima da gente. Então, tenha muito cuidado, não machuca o animal, trate ele, se afaste dele e chama o Corpo de Bombeiros, que nós capturamos. É a melhor coisa. Você já imaginou o drama de quem abre o guarda-roupa, o cara já apressado, abre o guarda-roupa e vê uma cobra lá. Ou então ele vai em alta velocidade e vê que debaixo do selim tem uma cobra. É verdade. Inclusive nas bicicletas também. Enfim, é uma série de locais onde esses animais eles se abrigam. Até e no pode motor do carro já teve caso de... Sim. Já vem lá desligando o cabo da bateria. Aí quer ir lá uma de mecânica. Não, sem dúvida. Tem muito desses riscos, sim, sem dúvida. Vamos lá. Mas, Major, vamos aos níveis das águas. A começar pelo Rio Acre, aqui em Rio Branco. Qual é a última medida de hoje, pela manhã, por exemplo? Hoje pela manhã, o Rio Acre aqui em Rio Branco está medindo 11,08, né? 11,08. Isso. Então, ele está numa vazante já há alguns dias, aqui em Rio Branco, mas não é nenhuma novidade se ele voltar a subir a qualquer momento. Está em vazante, tudo bem, um bom sinal. Mas tem um outro dado preocupante. O senhor disse que no mesmo período do ano passado, estava mais baixo. Sim, sem dúvida. Na realidade, numa série de 12 anos, desde 2005 até agora 2007, agora já em 2018, já entrando no 13º ano, esse nível de hoje, ele só perde para 3 anos de toda a história. Então, nós temos um nível elevado, está abaixo da cota de alerta, evidentemente, mas como nós temos chuvas previstas para acima da média em toda a extensão do Rio Acre, na sua bacia, poderemos ter uma elevação de nível a qualquer momento, inclusive também pelo seu principal afluente, que é o Riozinho do Rola. A gente acaba se levando pela questão emocional. Se impressiona com as chuvas aqui. Essas chuvas aqui não alteram em nada o nível da água do Rio Acre. O problema é lá em cima, nas cabeceiras, principalmente ali na região do Riozinho do Rola, que chega com muito mais rapidez a água aqui, né? É verdade. É até bom tocar nesse assunto, Muniz, porque as chuvas localizadas em Rio Branco, elas pouco influenciam no nível do Rio Acre aqui em Rio Branco. Mas as chuvas que ocorrem em Assis Brasil, Brasilep, Taçolândia, Capixaba, Chapuri e também no Peru,
Então, essas águas, sim, elas chegam aqui. E a questão do Riozinho do Rola também é muito bom verificar. Uma vez que choveu bastante lá, vai vir essa água para cá, para Rio Branco, e vai aumentar o nível. Mas nós estamos monitorando a Defesa Civil Estadual, juntamente com a Defesa Civil Municipal, o Corpo de Bombeiros, enfim, todos os órgãos envolvidos com essas medições. Nós fazemos um monitoramento constante, em 3 horas, para poder termos a noção exata do que está aumentando ou está diminuindo as águas do Rio Acre. E o Rio Juruá, está medindo quanto hoje? Hoje pela manhã lá em Cruzeiro do Sul estava medindo? Bom, o Rio Juruá, ele está em elevação nesse momento, né? Infelizmente, estou aqui sem a medição dele nesse exato momento, mas nós temos um aumento de nível também no Rio Juruá. Apesar de que ainda tem uma certa distância para chegar na cota de alerta, ele neste ano ele já chegou bem próximo da cota de alerta, né? Mas agora lá é 13 metros, então estabilizou. Está invasante? Um pouquinho. Não, nesse momento ele está enchendo, ali na região do Juruá. Mas ele nada está que enchendo. preocupe ainda, no momento. Nada que preocupe, mas é bom dizer, Muniz, que a maioria das enchentes ela ocorre no mês de fevereiro e março. Nós ainda estamos no mês de janeiro, nós estamos no início dessa... perigo ainda. Temos que observar, temos que estar em alerta máximo em todos os municípios do estado, né? Seja em Sena Madureira, Tarauacá, que inclusive já chegou na cota de alerta lá em Tarauacá também, nesse momento está em vazante, Feijó, enfim, nós monitoramos todos esses rios. E ainda lembrando que nós temos ainda o mês de fevereiro e temos o mês de março, onde ocorre a maioria das enchentes em todo o estado. E aí muito relativo, né, Major? Às vezes, proporcionalmente, nem seja os dias que chove mais, mas o indivíduo está tudo encharcado, então qualquer água, ela representa muita coisa. Né? É verdade, isso nós chamamos de saturação do solo. Tanto na época de seca, né, que o solo está saturado, que uma chuva não vai fazer grande diferença, mas nesse momento que o solo também está saturado e encharcado, as chuvas acabam escoando totalmente para os rios, para os seus leitos naturais, e aí causa aumento de nível, e o nível bem aumentado, infelizmente, vai atingir bairros nas cidades do Acre. Vou dar um exemplo aqui para quem gosta de jogar futebol. Essa chuva do final de semana passado, que foi muito forte, se fosse no verão, não acontecia nada com o gramado, nada. Como estamos em pleno inverno já, então ela alagou tudo, né? Fica tudo ensopado, né? Encharcado. Né? Esse é um bom exemplo do que acontece também em todas as outras regiões que é fora dos campos de futebol, né? Então, isso é o que ocorre, esse fenômeno aí de que a água fica bastante encharcada, o solo não absorve e ela vai escoar para os rios. Major, ao construir a Cidade do Povo, o governo do estado acabou minimizando, em parte, grandes problemas, né? Verdade. Porque tinha muita gente que, ao invés de ser incomodado pelo rio, eles moravam praticamente no leito do rio. É verdade. Isso não existe mais. É verdade. É uma cultura, inclusive, que anualmente, isso bem no passado, as pessoas eram retiradas das suas casas e abrigadas em abrigos públicos e logo em seguida, passado a questão da cheia, voltava para o seu habitat natural. E o ano seguinte acontecia da mesma maneira. Uma ação mais enérgica do governo do estado, juntamente também com o governo municipal, retirou todas essas famílias que se encontravam em áreas de risco, colocando e abrigando na Cidade do Povo. Tanto que nós temos aqui a nossa cota de transbordamento de 14 metros, onde os primeiros bairros de Rio Branco já começam a ser alagados. Mas agora, com essa retirada dessas pessoas das áreas de risco, nós temos até uma margem mais tranquila, podendo passar, inclusive, o nível de 14 metros um pouco, que não atingirá pessoas, né? Atingirá os bairros, mas não as pessoas. Num passado recente, esse nível aí já estava desabrigando muita gente. Não, sem dúvida, porque as pessoas acabavam adentrando nos rios, né? Mas assim, agora, e também houve há um monitoramento para que essas pessoas não ocupem mais áreas de risco, justamente para evitar transtorno, tanto para elas primeiramente, quanto para o poder público. Tá. A gente chama de defesa civil, mas na verdade é comandada por militares, né? Por vocês. Claro que tem um aparato, os órgãos se integram nessa ação, mas a coordenação é do Corpo de Bombeiros. É verdade. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Batista, ele é o coordenador de Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil Municipal de Rio Branco também nós temos um outro militar que comanda, que é o Coronel George, também bombeiro militar. Então, devido a esse conhecimento que os militares têm dessas situações, normalmente se coloca o militar frente às defesas civis, na maioria dos casos, justamente para poder já dar um aparato melhor, ter um contato melhor, enfim, montar um plano de contingência, algumas coisas que o treinamento militar requer e que nesse momento coloca em prática. Não que os civis que comandam a defesa civis municipais em alguns locais aqui do estado não tenham todo esse conhecimento, que tem sim, mas de qualquer maneira aqui no Acre a defesa civil estadual é comandada por um militar e é o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Major, aqui na nossa região nós temos 2 pontos extremos.
nesse período de janeiro até final de fevereiro, início de março, mais ou menos 90 dias, todo mundo sob alerta com relação à enchente, à alagação, ou alagamento, como queira. No período de junho até finalzinho de agosto, de setembro, com relação às secas. Sim. O que mais preocupa vocês? O excesso de chuva ou a falta absoluta de chuva? Olha, para responder de uma maneira bem objetiva, a questão da falta de chuva às vezes causa muito mais transtorno do que o excesso de chuvas. Evidentemente que as duas situações causam bastante transtorno. Inclusive um desabastecimento de água, né? Inclusive, na realidade, o abastecimento de água, ele tanto é prejudicado pela falta da água quanto pelo excesso. Né? Nesse momento, nós temos diversos balseiros descendo no rio, que muitas das vezes pode romper uma adutora e aí ficar sem água. Ou danificar o equipamento lá na... Inclusive, é o que aconteceu agora na cidade de Chapuri, né? Que houve o rompimento de uma adutora, onde o Corpo de Bombeiros precisou colocar seus mergulhadores no local, juntamente com o DEPAS, o DERACRE, enfim, para poder restabelecer esse abastecimento. Então, na realidade, nós temos essa preocupação, sim, tanto com a falta da chuva, quanto com o excesso dela. Mas vale ressaltar aqui, Muniz, se você me permite, que o Corpo de Bombeiros, muitas pessoas acham que o Corpo de Bombeiros age no momento da enchente e também na época de seca, que nós temos diversos incêndios ambientais. Mas, na realidade, não. O Corpo de Bombeiros, no ano de 2017, ele atendeu mais de 34 mil ocorrências, né, em todo o estado, dividida em 96 naturezas diferentes de ocorrência. Então, nós agimos todos os dias, estamos trabalhando todos os dias para poder levar uma comunidade melhor para a população e não apenas na época de alagação e nessa época vem com mais ênfase, né? É verdade, porque o Corpo de Bombeiro faz frente, né? Mas vale ressaltar aqui o bom trabalho das defesas civis municipais em todo o estado, né? Que é integrada justamente com a Defesa Civil Estadual e o Corpo de Bombeiros, que é um órgão resposta para poder trazer esse alento às comunidades que são atingidas pela cheia nesse momento das chuvas e dos rios. Tá, vamos a um outro problema que pode realmente se agravar. A BR-364 está sendo aos poucos invadida pelo Rio Madeira, lá na região do Abunã. Né? Muita gente diz, é no Madeira ou no Abunã? Não. No Rio Madeira, lá na região do Abunã, que é um dos seus afluentes, talvez um dos maiores. Né? Sim. Como é que está a situação por lá? Pois é bom lembrar isso, né? Porque quando nós falamos Rio Madeira, Abunã, nós estamos nos referindo ao Rio Madeira, na região do Abunã, que é justamente onde tem a balsa que faz as travessias dos veículos e de pessoas que vão daqui para Porto Velho para cá, enfim, tudo isso. E os seus afluentes, o Rio Abunã é um dos afluentes na margem esquerda e na margem direita nós temos diversos outros afluentes do Rio Madeira. E os dois rios que mais preocupam a comunidade aqui do Acre é justamente o Rio Mutum-Paraná e o Jaci-Paraná, porque o represamento... Olha esse drama aí. Isso foi em 2014, né? Você passou quantos dias lá, o seu pessoal? Eu fiquei 18 dias nessas missões aqui do Rio Madeira, né, lá em Jaci-Paraná, especificamente, atravessando caminhões, onde nós tivemos praticamente um curso de sobrevivência forçado, uma situação muito difícil, onde o Corpo de Bombeiros fez frente, tanto no Jaci-Paraná quanto no Mutum, na Nova Mutum, também em Porto Velho, viabilizando o transporte de cargas através de aeronaves, de caminhões, aí a nossa bandeira, né, demonstrando aí todo o trabalho realizado. Era o Acre agindo em Rondônia. Era o Acre agindo em Rondônia, na jurisdição de Rondônia, porém com autorização do governo de lá. Enfim, uma parceria também, né? Uma parceria para minimizar. Major, a gente sabe que o nosso Corpo de Bombeiros era preparado, capacitado, mas não existia uma prova. A prova foi essa aí, né? Essa foi a prova de fogo, né? É verdade. O Corpo de Bombeiros... Todo mundo foi aprovado, com nota máxima. Nota máxima, verdade. Fazendo justiça, né, ao serviço do Corpo de Bombeiros. É bom lembrar, Muniz, que o Corpo de Bombeiros do Acre é um dos corpos de bombeiros mais bem preparados tecnicamente de todo o estado. Onde nós já fizemos competições com outros estados e fomos muito bem sucedidos em relação a isso. Olha, problemas que surgem em outros problemas, né? É verdade. A erosão, né, da via, né, no caso... Saindo do acostamento, chegando já na pista de rolamento. Acho que tem muita correnteza. Porque é muito encharcamento de solo, uma força bem olha proporcional a altura, da água. A base foi bem feita, mas a água é complicada. A água ela acaba adentrando nisso daí, né? Então, esse é um ponto crítico aqui na travessia do Acre para Rondônia, né? Que é na Nova Mutum. Né? Esse é o ponto mais crítico? Esse é o ponto mais crítico? Podemos considerar o ponto mais crítico porque esse seria o ponto onde, primeiramente, a rodovia seria afetada pelas águas represadas aí pelo Rio Mutum-Paraná.
Então esse é um ponto mais crítico, mas nós temos outros pontos críticos também na extensão da BR, mas todos já dentro do território de Rondônia. Claro, Major, que com a ajuda de Deus não houve nenhum acidente, ninguém morreu, poucos ficaram doentes, com resfriado, isso é normal, né? Porque Sim. muitos ficavam ali, praticamente o dia todo ali. Sim, sem dúvida. Dia e noite. Dia e noite. Eu fui um dos que fiquei para não causar o desabastecimento total, porque houve, em alguns casos, a falta de alguns produtos. Ou seja, se não fosse a presença de vocês lá, não tinha, era impossível aqueles caminhões passarem. Infelizmente. Só passava caminhão, né? Carro pequeno, não tinha como. E na realidade, no local onde eu fiquei atuando, não tinha condições de atravessar nenhum caminhão se não fosse através das balsas. Então nós embarcávamos, organizávamos todas as filas e colocávamos nas balsas para poder fazer a travessia de um ponto seco para um outro ponto seco, atravessando o rio Jaci-Paraná, inclusive. Nessa região nós tínhamos equipe de Corpo de Bombeiros também fazendo a travessia dos caminhões, principalmente fazer transporte de produtos essenciais para nosso dia a dia, que são a medicação, alimentos de primeira necessidade, enfim, tudo. Inclusive a questão de combustível também, que foi feito uma outra frente. É um trabalho muito cansativo, né? É extremamente extenuante, né? Mas nós fazemos de todo o gosto, né? Porque é uma missão do Corpo de Bombeiros e também pensando em toda a comunidade que depende dessas ações nossas, né? E também de outros órgãos para poder ter as suas necessidades básicas atendidas. Então é muito difícil, mas fizemos e faremos novamente se for necessário. O Coronel Jorge ele escreveu um livro sobre a enchente do Rio Acre, naquele ponto mais crítico, acho que mais ou menos 4 anos foi. A última mais forte aqui, qual foi? Nós tivemos a de 2015, que foi a maior cheia de todas, né? E nós tivemos em 2012 também bastante. Eu acho que foi em relação a 2012 que ele escreveu um livro. Isso. Esse drama que vocês viveram lá também em 2014, vai fazer 4 anos agora em fevereiro. Fevereiro, também correto. Merecia um registro. Sem dúvida, um livro. Um estudo merecia, porque foi bastante difícil essa situação de 2014, com essa interdição da BR, isolando o Acre do restante do país. E a gente tem que ser realista, né, o Major? Ninguém tem bola de cristal, mas não está descartado um outro drama daquele. Na realidade, os órgãos de controle meteorológicos, eles dizem que, na realidade, agora em 2018, não há indicação de uma situação igual a de 2014. O clima ele não está tão forte quanto nós tínhamos em 2014, apesar de que, devido às ações que foram já implantadas desde 2014, pode minimizar qualquer dano. Estrada, em alguns pontos o nível da estrada foi aumentado, não foi em todos os pontos, né? É uma exigência, inclusive, aliás, da as Agência Nacional de empresas, as operadoras do sistema, não cumpriram, segundo matéria publicada recentemente, não cumpriram um TAC, termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público Federal, com a Justiça. Verdade. E serão certamente multados, né? É verdade. A hidrelétrica, né, que tanto produz energia para regiões do centro-oeste e sudeste do país, ela precisa que se adeque a essa situação para que a população do Acre, especificamente, não venha a sofrer, como já sofreu em 2014, devido ao aumento do nível das águas do Rio Madeira em toda a extensão da BR-364. Certamente. Conversei aqui com o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Um prazer. Se quiser acrescentar algo, ainda há espaço. A satisfação toda nossa, agradecemos muito aqui em nome do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Carlos Batista, agradecemos a oportunidade e nos dirigir à população, dizer que nós estamos atentos, nós estamos monitorando tanto a Defesa Civil Municipal quanto a estadual, em todo o estado, para verificar a situação dos níveis de rios no local e também fora do estado, que é a questão de Rondônia, de maneira que nós possamos agir a qualquer sinal de perigo para poder trazer o conforto necessário a todos que nos assistem nesse momento. Muito obrigado mais uma vez pela presteza, sempre acessível, sempre disposto a nos atender. Muito obrigado. Muito obrigado, Ministro. Eu quero, antes de terminar esse bloco aqui, agradecer às pessoas, aos colegas aqui da TV Rio Branco, quando foi meu aniversário. Que fizeram uma festinha surpresa aqui. Na verdade, eu não gosto de comemorar aniversário, mas só me resta aqui agradecer o gesto carinhoso, né, esse gesto assim amoroso dos colegas aqui da TV, do jornal, do portal riobranco.net, as 3 empresas do grupo, aos amigos de um modo geral, os meus familiares, as pessoas que a gente conhece diariamente. São muitas pessoas. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é agradecer esse carinho que as pessoas têm para com a gente, né? Muito obrigado mesmo de coração a todos. Se citar o nome aqui não vai dar. Aos que usaram as redes sociais para nos parabenizar,
nos dá palavra de carinho, conforto, de esperança, né? Que bom. Eu me emociono muito quando falo isso. Depois do intervalo a gente volta para conversar com a Gloriana Cunha. Vamos falar sobre esta obra aqui, o segundo livro dela. Será lançado amanhã às 7 da noite na Mais Academia. O primeiro foi lançado em 2016. Ok? Em 2 minutos. Até já.